O outro sistema de numeração que nós vamos estudar, também muito importante, é o sistema romano. Nesse sistema, o 1 é um tracinho vertical, o 2 é um V, o 10 é um X, o 50 é um L, o 100 é um C, o D é o 500 e o 1000 é um M. Uma coisa importante de se ressaltar é que nesse sistema de numeração não existe um símbolo que represente o zero. Bom, a gente tem algumas regras. Quando colocamos símbolos de igual valor um ao lado do outro, eles se somam. Entretanto, os únicos símbolos que nós podemos repetir são o I, o X, o C e o M, que equivale a 1, 10, 100, 1000. E no máximo podemos repetir 3 vezes seguidas. Quando eu digo aqui que esses símbolos I, X, C, M não podem ser repetidos mais do que 3 vezes, eu estou dizendo em sequência, tá? Os outros símbolos, como V, como D, eles não podem ser repetidos, tá? Quando colocamos símbolos de menor valor à direita, a gente adiciona. Por exemplo, aqui temos um símbolo D, né, que vale 500, e ao lado temos, à direita, temos o símbolo C, que vale 100. 100 vale menos que 500. O C vale menos que D. Então, eu adiciono os seus valores. DC, então, é 600. Agora, quando eu adiciono o símbolo de menor valor à esquerda, por exemplo, se fosse CD, tá vendo? O C vale menos que 500 e está à esquerda do 500. Então, a gente subtrai. Aqui seria, pega o 500 e tira 100, daria 400. Essa ideia de colocar algarismos de menor valor à esquerda para fazer subtração surgiu nos números romanos como uma tentativa de diminuir o tamanho dos números. Originalmente não era assim. Era um sistema só aditivo. Mas essa ideia surge para tentar diminuir. Os números estavam ficando muito grandes. Então, essa ideia surge para tentar diminuir o tamanho dos números. Agora, um detalhe importante. Não é qualquer símbolo, qualquer algarismo que a gente pode colocar à esquerda com a intenção de diminuir. Por exemplo, é muito comum eu pedir para escrever 999 com os algarismos romanos e aí o aluno coloca IM. Porque o I é menor que o M, que vale 1000. Então, 1 menos 1000 daria 999. Só que você não pode colocar o I à esquerda do M. Então, isso aqui não pode, tá? Ó, o I só pode ficar à esquerda do V ou do X. O X só pode ficar à esquerda do L ou do C. E o C só pode ficar à esquerda do D ou do M. Senão, existiria mais de uma forma de eu representar o mesmo número. Por exemplo, 990. Eu poderia representar assim. 990. Ou ainda assim. Pega 1000, tira 10, 990. Então, para não haver essa duplicação, existe essa regra. De que o I só pode estar à esquerda do V e do X, o X só pode ficar à esquerda do L e do C, e o C só pode ficar à esquerda do D e do M. Agora, olha esse exemplo aqui, do tópico 4, que eu acabei de circular. O 1 está à direita do 10 e também à esquerda do 10. Se ele estiver à esquerda de um símbolo que vale mais do que ele, o que vai ser considerado é a subtração. Ou seja, sempre que ele estiver à esquerda de um algarismo maior do que ele, que vale a mais do que ele, o papel dele será diminuir, subtrair o valor de quem está à sua direita. Mesmo que ele esteja à direita de um algarismo que vale a mais do que ele também. E por fim, se você reparar, com esses símbolos, I, V, X, L, C, D e M, com as regras que eu falei, a gente só consegue representar até o número 3.999. Então, se eu quiser representar um número maior ou igual a 4.000, é só você colocar um traço horizontal em cima do símbolo. Assim você multiplica o valor dele por 1000. Então, aqui, por exemplo, tenho o 4, e aí, como eu coloquei um traço horizontal acima dele, eu multiplico esse valor por 1000, então fica 4.000. Se eu colocar 2 traços, eu multiplico por 1 milhão. Se eu colocar 3 traços, eu multiplico por 1 bilhão. E assim sucessivamente. Ainda hoje, usamos o sistema de numeração romana, em várias situações. Então, nomeações de imperadores, papas e reis. Por exemplo, Dom Pedro II. Tá vendo? O segundo a gente usa números romanos. Em alguns marcadores de relógio, indicações dos volumes de uma coleção de livros, capítulos, muitas vezes o capítulo de um livro
é usado ali o número romano. Enfim, ainda usamos bastante os números romanos nos dias de hoje. Vamos fazer aqui agora alguns exercícios. Número 1. Como os romanos representavam os seguintes números? Bom, eu costumo passar uma tabela para os meus alunos que eu acho que facilita a resolução de problemas de números romanos. A construção da tabela funciona da seguinte maneira. Primeiro você coloca os números romanos que representam as unidades dos algarismos indo-arábicos. Então, ó, o 1 é um traço, o 2 é 2 traços, o 3 é 3 traços, o 4 é um traço e um V. Eu não posso colocar 4 traços, porque eu só posso colocar em sequência até 3 vezes o símbolo. Então você coloca o V e o I à esquerda para subtrair o 1 do V, e aí fica 4. O 5 é V, o 6 é VI, o I à direita do V eu adiciono os valores, V2I é o 7, V3I é o 8. Eu não posso colocar 4I, então vou botar o I à esquerda do X para subtrair 1 do 10 e ficar 9. Agora eu vou colocar as dezenas dos algarismos indo-arábicos em romanos. Então 10, X, 20, 30, 40 é um X e um L. X que vale 10, à esquerda do L que vale 50. Então X ele retira 10 do valor do L. 50, 60, 70, 80 e 90. 10 à esquerda do C, que vale 100. Depois as centenas. 100, 200, 300, 400, C à esquerda do 500, para tirar 100 do valor do 500. 500, 600, 700, 800, 900. E agora, com essa tabela, é fácil resolver qualquer problema de números romanos. Então, perceba como fica simples com o uso da tabela. 56 é 5 dezenas e 6 unidades. Então, tu vai na parte da dezena e coloca o 50. Depois, na unidade, coloca o 6. 6 é VI. 88, 80. Vamos na tabela das dezenas. Colocamos o 80. Depois, o 8 na tabela das unidades. 110, colocamos aqui o 100 da tabela das centenas e o 10 da tabela das dezenas. 999, colocamos o 900 da tabela das centenas, o 90 da tabela das dezenas e o 9 da tabela das unidades. 1119, colocamos o 1000, que é o M, colocamos o 100 da tabela das centenas, o 10 da tabela das dezenas e o 9 da tabela das unidades. Número 2. Represente usando algarismos indo-arábicos os seguintes números romanos. Agora é o inverso da 1, né? Ele dá um número em algarismos romanos e quer que a gente escreva ele em algarismos indo-arábicos. A número 2 é só a gente separar, então, esses símbolos aqui em unidades, dezenas, centenas e olhar a tabela que fica fácil, né? Observa que os algarismos da unidade são majoritariamente o I e o V. O único caso ali diferente é do IX. Então, se não aparecer o IX, é só você juntar os Is e os Vs para verificar qual é o algarismo das unidades. De igual forma, nas dezenas e nas centenas. Os algarismos da dezena são o X e o L, só que se aparecer o XC, então ele é o nosso 90. E das centenas, C e D, mas se aparecer o CM, ele é o nosso 900. Então, repara aqui, ó, V e I, depois temos aqui o XX, depois o CM, e depois o M. Então, agora vamos transformar. O M é 1000, CM é o nosso 900, XX é o 20, e VI é o 7. Vamos ver aqui, ó, V é o 5, XC, 90,
DCCC 800 M1000. Então, 1895. Aqui, vamos ver. Ó, III 3, LXXX 80, DCC 700 M1000. Então, aqui é 1783. Vamos ver aqui, ó. XC é o 90. DCC 700 M1000. 1790.